Pode parecer o pior lugar do mundo para criar peixes tropicais, mas Israel está tentando transformar terras improdutivas em áreas capazes de gerar lucro. Se você cavar em qualquer ponto do deserto de Negev, pode esperar encontrar poeira, talvez calcário, ou simplesmente nada. Esse deserto recebe chuva apenas 2 vezes por ano, quando tem sorte. No verão, as temperaturas chegam a cerca de 45 graus Celsius. O que define um deserto, basicamente, são terras secas e sem água suficiente, não há alimento. Por isso, quando engenheiros israelenses perfuraram cerca de 701 metros através de rocha sólida, encontraram algo impensável: água. Porém, essa água era extremamente quente e salgada, salgada demais para consumo humano e prejudicial para plantações. Qualquer país sensato teria selado o poço e ido embora. Mas Israel fez apenas uma pergunta: que tipo de peixe conseguiria viver aqui? Você está dizendo que cultiva seres vivos na água, em pleno deserto? Sim, na verdade, isso é algo bastante único. Hoje, cerca de 1 milhão de peixes tropicais nadam nessa água, e a história de como eles chegaram até ali muda tudo o que sabemos sobre agricultura. O problema dos resíduos dos peixes e a saída. Em poucos meses após a expansão, as fazendas do Negev enfrentaram um obstáculo que todo criador de peixes teme: o acúmulo de resíduos. Um único barramundi consome cerca de 3% do próprio peso corporal por dia. Em um viveiro com 100 mil peixes ingerindo toneladas de ração, os níveis de amônia aumentam rapidamente. Trata-se do mesmo composto presente em produtos de limpeza doméstica. Com apenas 2 partes por milhão, ela queima as brânquias, danifica o sistema nervoso e compromete gravemente a sobrevivência dos peixes. Os viveiros estavam, literalmente, se contaminando. E havia ainda outro problema. Os resíduos dos peixes contêm amônia e nitrogênio, substâncias altamente tóxicas para a vida aquática. Em concentrações acima de 2 partes por milhão, esses compostos queimam as brânquias, afetam o sistema nervoso e enfraquecem a resposta imunológica. Bactérias presentes na água convertem a amônia em nitrito, que também é tóxico, e depois em nitrato, historicamente caro de controlar. Embora o nitrato seja menos agressivo, em altas concentrações continua sendo um problema sério. O resultado é que a água se torna progressivamente mais nociva para os organismos que vivem nela. As pisciculturas tradicionais resolvem esse desafio de 2 formas. A primeira é a instalação de sistemas mecânicos e biológicos de filtragem. Esses sistemas bombeiam a água através de filtros de areia, filtros biológicos com bactérias benéficas e, em alguns casos, esterilizadores ultravioleta. Eles funcionam, mas têm custo elevado. Somente as bombas consomem eletricidade suficiente para abastecer cerca de 50 residências. Os custos operacionais podem ultrapassar valores equivalentes a 150 mil a 250 mil reais por ano apenas com filtragem e aeração. A segunda opção é descartar a água contaminada. Parece absurdo, mas fazendas marinhas na Noruega, no Chile e na Escócia liberam a água carregada de resíduos diretamente no oceano. A diluição permite que os peixes sobrevivam, porém o impacto ambiental é significativo. O excesso de nitrogênio e fósforo estimula a proliferação de algas, que sufocam os ecossistemas marinhos. No Negev, nenhuma dessas alternativas fazia sentido. A filtragem era cara demais para um sistema que utilizava água gratuita, e o descarte era inviável, já que não havia oceano por perto e a água no deserto era valiosa demais para ser desperdiçada. Os engenheiros ficaram presos a milhões de litros de água quente, salgada e rica em amônia, que comprometeria os peixes e não fosse renovada, mas que também não podia ser descartada. A inovação na criação de peixes. Um peixe de aparência pré-histórica, nativo dos rios costeiros da Austrália e do Sudeste Asiático, consumido por seres humanos há cerca de 40 mil anos. Em seu habitat natural, o barramundi vive nas fozes dos rios, onde a água doce se mistura com a água do mar, criando condições salobras. Ele se reproduz em água salgada e depois migra para os rios. Seu corpo é adaptado para lidar com variações de salinidade. Mais importante, o barramundi é tropical, o que significa que prospera em águas entre aproximadamente 26 e 34 graus Celsius. Isso torna sua criação quase impossível em grande parte da Europa ou da América do Norte. Como incentivar o uso eficiente da água? Junto com a água, vem o esgoto. O que fazer com esse resíduo? Durante o inverno,
A temperatura da água ao ar livre cai abaixo do limite de sobrevivência, obrigando os criadores a instalar sistemas de aquecimento que consomem quantidades enormes de energia. Produtores do norte da Europa gastam dezenas de milhares por ano em aquecimento, queimando combustíveis fósseis para manter temperaturas tropicais durante invernos de cerca de 6 meses. No fim, esse custo recai sobre o consumidor, tornando o barramundi extremamente caro. Pesquisadores israelenses também identificaram a tilápia e o robalo como candidatos ideais. Essas espécies toleram salinidade de até 15.000 partes por milhão, 5 vezes mais do que a água do Negeu. O robalo, especialmente a variedade europeia, migra naturalmente entre ambientes de água doce e salgada ao longo de seu ciclo de vida. No Negeu, porém, a água já emerge do solo aquecida à temperatura ideal, eliminando gastos com aquecimento. A energia geotérmica que tornava essa água inadequada para consumo humano acabou sendo perfeita para peixes tropicais. Mesmo no inverno, quando a temperatura do ar no Negeu pode cair para cerca de 5 graus Celsius à noite, a água bombeada de 701 metros de profundidade permanece em torno de 38 graus Celsius. Para os peixes, é um verão permanente. É difícil imaginar tudo o que envolve um projeto desse porte. A mesma água que destruiria plantações em poucos dias mantém a pele dos peixes saudável, pois reproduz fielmente seu ambiente natural. Assim, no início dos anos 2000, fazendas como o Kibbutz Mashabizad e a Akitek Fisheries construíram grandes viveiros de terra e tanques de concreto por todo o Negeu. Novos poços foram perfurados para acessar o aquífero, e sistemas de bombeamento e aeração foram instalados. Os tanques foram preenchidos com grandes quantidades de barramundi, tilápia e robalo. Os peixes se adaptaram imediatamente. Afinal, aquele ambiente era praticamente idêntico ao de origem. Em poucos meses, o deserto havia se transformado em uma das regiões mais produtivas da piscicultura em Israel. A escala cresceu rapidamente. O Kibbutz Mashabizad passou a Upper Viveiros, que cobrem cerca de 2 hectares. A Akitek Fisheries expandiu para aproximadamente 20 hectares, com produção superior a 800 toneladas por ano. Um único viveiro, com cerca de 1 milhão de litros de água, pode sustentar uma grande população de peixes. Mas todo produtor sabe que manter os peixes vivos é a parte fácil. O verdadeiro desafio é mantê-los vivos convivendo com os próprios resíduos. O problema da fonte de água. O Negev cobre cerca de 60% de Israel, mas recebe muito menos chuva do que o Vale da Morte. Durante a maior parte da história humana, ninguém viveu aqui de forma permanente, porque não é possível cultivar aquilo que não pode ser irrigado. Porém, em 1973, um geólogo chamado Irei Izar estudava formações subterrâneas quando sua equipe perfurou uma camada de arenito e encontrou água. A broca atravessou cerca de 701 metros da crosta terrestre e atingiu o aquífero núbio. Quando o equipamento foi retirado, a água irrompeu do solo. A pressão artesiana era tão intensa que a água subiu sozinha, sem necessidade de bombeamento, formando um poço de fluxo contínuo movido apenas pela pressão subterrânea. Essa água estava no subsolo desde antes de os humanos descobrirem o fogo. Os geólogos a chamam de água fóssil, porque caiu como chuva quando o Saara ainda era verde e ficou presa em rochas porosas conforme o clima mudou. Ela permaneceu ali, em completa escuridão e sob pressão esmagadora, por algo entre 20.000 e 40.000 anos, desde a última era glacial, quando o Saara era uma vasta região de pastagens. Vale reforçar, repetidas vezes, o quanto o mundo era diferente durante a Era do Gelo. O deserto do Saara era verde. A pressão era tão forte que, quando a perfuração abriu uma passagem, a água foi lançada até a superfície sem o uso de bombas. Atualmente, o aquífero núbio se estende sobre 4 países, Egito, Líbia, Chad e Sudão, cobrindo mais de 1.994.000 km². É uma das maiores reservas subterrâneas de água do planeta, contendo cerca de 500.000 km³ de água, volume suficiente para encher o lago superior aproximadamente 40 vezes. A parte israelense é a extremidade mais ao norte, um fragmento desse enorme mar subterrâneo que se estende sobre o Negev e avança até a península do Sinai. Israel havia descoberto um oceano sob o deserto. Porém, esse oceano apresentava 2 problemas que tornavam sua água completamente inútil. O primeiro era a temperatura. O calor interno da Terra aquece tudo ao redor. A cerca de 701 metros de profundidade,
A energia geotérmica mantém essa água entre aproximadamente 37 e 40 graus Celsius, uma faixa semelhante à temperatura do sangue humano. Não é possível irrigar plantações com água tão quente, nem mesmo consumi-la em um ambiente desértico. O segundo problema era o sal. Essa água permaneceu em contato com as rochas por milênios, dissolvendo minerais, o que resultou em água salobra, com salinidade em torno de 3.000 partes por milhão. Isso corresponde a cerca de 1/10 do sal presente no oceano. Não é água do mar, mas é salgada o suficiente para destruir trigo, milho, tomates e quase todas as culturas comerciais em questão de dias. Engenheiros testaram essa água em áreas experimentais. O Estado de Israel utiliza a água salobra na região do Mediterrâneo para reabastecer sua maior fonte natural de água doce, o Mar da Galileia. Em menos de 72 horas, as hortaliças apresentaram sinais de estresse salino. As folhas ficaram amareladas, o crescimento foi interrompido. Em cerca de 2 semanas, a maioria das plantas não resistiu. O Ministério da Agricultura emitiu relatórios concluindo que essa água não servia, nem de longe, para irrigação. O lógico seria fechar o poço e esquecê-lo. Mas um cientista fez uma pergunta diferente. Se nada do que cultivamos consegue sobreviver nessa água, o que já consegue viver em água como essa? A resposta estava em rios localizados a cerca de 8.000 quilômetros de distância, nos rios tropicais da Austrália e da África. A equação de carbono que ninguém esperava. A agricultura é um sistema intensivo em carbono. A produção de fertilizantes sintéticos emite quase 500 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, cerca de 1% das emissões globais. O transporte desses fertilizantes adiciona mais 100 milhões de toneladas. Além disso, o bombeamento e o tratamento de água doce consomem enormes quantidades de energia. O sistema do Negev elimina essas emissões em vários pontos ao mesmo tempo. Cada etapa reduz carbono. Zero fertilizante sintético significa zero emissões na produção de fertilizantes. Zero transporte de água doce significa zero emissões com bombeamento e tratamento. O uso de calor geotérmico, em vez de aquecedores elétricos ou a gás, economiza o equivalente a cerca de 200 toneladas de dióxido de carbono por área de aproximadamente 1 hectare de viveiros de peixes todos os anos. E isso não é tudo. A piscicultura em oceanos ou rios de água doce costuma interferir em ecossistemas naturais. A pesca de arrasto para a produção de farinha de peixe, principal ingrediente da ração, destrói habitats do fundo do mar no sistema do Negev. Os viveiros são fechados. Nada escapa para o ambiente natural e nenhum ecossistema é afetado. A ração dos peixes é cada vez mais baseada em vegetais, reduzindo a dependência de peixes capturados na natureza. Algumas fazendas já utilizam ração feita de algas cultivadas no próprio Negev, usando a mesma água salobra. Todo o sistema está se tornando um ciclo fechado, no qual os insumos vêm de fluxos de resíduos e os resultados retornam ao próprio sistema. Ele literalmente se sustenta sozinho, sem desperdício. Tamareiras e oliveiras capturam carbono por meio da fotossíntese, armazenando-o na madeira e nas raízes por décadas. Uma plantação de cerca de 10 hectares, com 1.000 árvores adultas, pode remover dezenas de milhares de quilos de dióxido de carbono da atmosfera todos os anos, compensando as emissões operacionais da fazenda. Uma tamareira adulta absorve aproximadamente 20 quilos de dióxido de carbono por ano, fixando esse carbono na madeira, nas folhas e nas raízes. Uma oliveira absorve cerca de 30 quilos por ano. Uma plantação com 1.000 árvores pode retirar algo em torno de 30 toneladas de carbono da atmosfera anualmente. Todo esse carbono permanece armazenado nas árvores por décadas, compensando as emissões geradas pelas atividades agrícolas. Quando se somam as reduções obtidas com a eliminação de fertilizantes sintéticos, a diminuição do transporte de água, o uso de energia geotérmica e o sequestro de carbono pelas árvores, o sistema do Negev não é apenas neutro em carbono. Ele é negativo em carbono. Remove mais carbono da atmosfera do que emite. Trata-se de um sistema de produção de alimentos que regenera o planeta, em vez de degradá-lo. Outros países áridos perceberam isso. O Egito, com acesso ao mesmo aquífero núbio sob o deserto ocidental, iniciou projetos piloto de piscicultura utilizando tecnologia israelense. A Arábia Saudita, um país ainda mais seco, investiu fortemente em projetos integrados de aquicultura e agricultura no deserto, próximo a Riad. A tecnologia que nasceu a mais de 700 metros de profundidade, em um lugar onde ninguém acreditava ser possível,
começou a se espalhar por desertos em todo o mundo. Israel olhou para uma água considerada inútil, quente demais, salgada demais, profunda demais, e fez apenas uma pergunta: para que isso é perfeito? A resposta foi clara: peixes tropicais que precisam de calor, culturas tolerantes ao sal e um sistema no qual o resíduo de um organismo se torna o alimento de outro. Em vez de lutar contra o deserto ou tentar transformá-lo à força, a pergunta foi o que ele poderia fazer melhor do que qualquer outro lugar. A lição aqui não é apenas sobre peixes ou água. É sobre limitações. O calor inútil eliminou custos de aquecimento. O sal considerado destrutivo definiu quais culturas prosperariam. A amônia tóxica se transformou em fertilizante gratuito. Cada problema se revelou uma vantagem quando a combinação certa foi encontrada. À medida que aquíferos se esgotam, solos se degradam e o clima muda. A questão não é se conseguiremos sustentar o que já temos, mas se seremos capazes de enxergar aquilo que ainda não imaginamos. O Negev provou que impossível é apenas outra forma de dizer que ninguém tentou a combinação certa. A economia que tornou tudo possível. A questão da água em Israel é simples e dura. Ela custa caro. A água doce proveniente de usinas de dessalinização custa entre 60 e 70 centavos de dólar para cada cerca de 1 metro cúbico. Uma única área agrícola de aproximadamente 1 hectare pode exigir mais de 330 milhões de litros de água por ano. Nesse valor, o custo apenas com água ultrapassa facilmente dezenas de milhares de reais anuais. A maioria das culturas não gera receita suficiente para sustentar esse gasto. Um olival típico produz algo em torno de 12 a 15 mil dólares por hectare e meio ao ano. Se quase metade desse valor for consumida apenas pela água, a margem de lucro simplesmente desaparece. É por isso que, embora cerca de 60% de Israel seja deserto, a agricultura convencional ali sempre foi limitada. Porém, a água salobra do aquífero Núbio praticamente não tem custo. A perfuração foi um investimento único, realizado décadas atrás. Depois disso, o gasto é mínimo. As bombas funcionam com eletricidade, mas a pressão natural da água é tão alta que o custo de bombeamento é muito baixo. Os agricultores pagam algo entre 5 e 10 centavos de dólar por metro cúbico, um desconto de cerca de 90% em comparação com a água doce. A genialidade do sistema está no uso duplo da água. Ao ser utilizada 2 vezes, o custo é dividido entre 2 atividades. A piscicultura paga para retirar a água do subsolo. Ela a utiliza, aquece e carrega com nutrientes. Em seguida, a agricultura não paga nada por essa água, pois ela está sendo reaproveitada. Os agricultores recebem irrigação gratuita e fertilização gratuita ao mesmo tempo. A piscicultura se beneficia porque o custo da água por quilo de peixe cai praticamente a zero. As lavouras se beneficiam porque deixam de comprar tanto água quanto fertilizantes químicos. Além disso, o sistema elimina os custos de descarte de resíduos. Pisciculturas tradicionais gastam grandes quantias tratando ou descartando a água contaminada. No Negev, essa água residual tem alto valor. Os produtores de peixe não precisam pagar para se livrar dela. Eles simplesmente a vendem ou trocam com os agricultores. O resultado é uma economia simbiótica e estável, na qual 2 atividades que normalmente competiriam pela água passam a compartilhá-la. Isso só funciona porque nenhuma das 2 conseguiria arcar sozinha com o custo da água, mas juntas formam um sistema viável. Uma piscicultura usando água doce a preços elevados levaria pouco tempo para quebrar. Da mesma forma, um olival comprando fertilizante sintético caro e água dessalinizada logo se tornaria inviável. Já uma piscicultura usando água salobra barata e uma lavoura recebendo água e fertilizante gratuitos conseguem gerar lucro. É por isso que esse modelo chamou tanta atenção. Atualmente, existem várias fazendas de peixes no Negev produzindo mais de 3 mil toneladas de pescado por ano. Esses peixes são exportados para a Europa, onde o barramundi israelense é vendido em supermercados da França, da Alemanha e do Reino Unido. As oliveiras e as tamareiras abastecem tanto o mercado interno quanto o internacional. O barramundi israelense hoje compete nas prateleiras europeias com peixes da Austrália e do Sudeste Asiático, muitas vezes com preço inferior ao pescado capturado no oceano. O Negev não produz peixes apesar de ser um deserto. Ele produz peixes justamente porque é um deserto. As mesmas condições que tornam a terra hostil à agricultura tradicional, calor intenso,
escassez de água e salinidade, fizeram dela o ambiente ideal para um sistema que a agricultura convencional jamais conseguiria utilizar. E as implicações desse modelo vão muito além de peixes e tâmaras. O sistema de uso duplo. O avanço veio de um ângulo inesperado. A amônia é tóxica para os peixes, mas para as plantas ela é nitrogênio, o nutriente mais valioso para o crescimento. Agricultores no mundo inteiro gastam mais de 100 bilhões de dólares por ano comprando fertilizantes nitrogenados sintéticos, produzidos em fábricas químicas que utilizam gás natural. Somente o processo Haber-Bosch consome cerca de 2% de toda a energia mundial. Os peixes não estavam gerando resíduos. Eles estavam produzindo fertilizante, nitrogênio orgânico, rico e gratuito. A amônia é formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. O nitrato é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de oxigênio. As plantas utilizam ambas as formas. Os engenheiros israelenses perceberam que não tinham um problema de poluição, mas sim um problema de distribuição de recursos. Aquilo que os peixes produziam era exatamente o que as plantações precisavam, em uma forma que elas conseguiam absorver. O desafio era conectar os dois sistemas sem prejudicar nenhum deles. Em vez de filtrar a água ou descartá-la, eles construíram tubulações de irrigação ligando diretamente os tanques de peixes aos campos agrícolas. A água saía dos viveiros, agora mais fria após liberar calor para os peixes, e fluía para as raízes de oliveiras e tamareiras plantadas nas proximidades. As culturas absorviam o nitrogênio, o fósforo e o potássio presentes nos resíduos dos peixes, enquanto o solo atuava como um filtro vivo, com bactérias transformando a amônia em nitrato e as plantas retirando os nutrientes da terra. Os primeiros testes foram realizados com extremo cuidado. Os agricultores temiam que o sal destruísse as árvores, mas isso não aconteceu. De forma surpreendente, as oliveiras cresceram muito mais rápido e os frutos das tamareiras ficaram maiores. A produção aumentou entre 15% e 20% nas áreas experimentais de Machabizar. Isso funcionou tão bem porque os resíduos dos peixes liberam nutrientes lentamente. Fertilizantes sintéticos despejam grandes quantidades de nitrogênio de uma só vez no solo, e as plantas só conseguem absorver uma parte. O excesso acaba infiltrando no lençol freático ou escorrendo para rios, causando contaminação ambiental. O resíduo orgânico dos peixes se decompõe de forma gradual, fornecendo nitrogênio de maneira constante por semanas, em vez de um único pico. O resultado é um crescimento mais saudável, sem desperdício. O sal, que todos temiam que comprometesse o sistema, mostrou-se controlável. Oliveiras e tamareiras são espécies tolerantes à salinidade. Elas evoluíram na região do Mediterrâneo e do Oriente Médio, onde os solos são naturalmente salinos e suportam concentrações de sal de até 5.000 partes por milhão. A água salobra dos tanques tinha cerca de 3.000 partes por milhão, dentro de um limite seguro. Mais do que isso, um leve estresse salino melhorou a qualidade dos frutos, pois, quando as plantas enfrentam pequenas adversidades, concentram açúcares e sabores como mecanismo de sobrevivência. O sistema criou um ciclo fechado. A água descia ao subsolo, retornava quente e salgada, alimentava os peixes, carregava seus resíduos, nutria as árvores, era filtrada pelo solo e voltava ao aquífero mais limpa do que quando saiu. Um ciclo simbiótico quase perfeito, no qual nada era desperdiçado. Monitoramentos de longo prazo revelaram um benefício inesperado. Os níveis de sal no solo irrigado permaneceram estáveis ao longo dos anos, em algumas áreas, até diminuíram. As tamareiras e oliveiras absorvem o sal ativamente, concentrando-o em folhas mais antigas que caem durante a poda. As árvores não apenas toleravam a água salobra, como ajudavam a dessalinizar o solo. Isso indicava que o sistema poderia recuperar terras agrícolas degradadas por salinização em regiões do Oriente Médio e do Norte da África, onde milhões de hectares permanecem improdutivos devido à irrigação inadequada. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.